Bom, pessoal, a gente vai resolver para vocês a prova do semestre passado, referente à segunda avaliação. E a gente vai deixar a prova no sistema e aqui a gente vai colocar só a resolução, tá? E os dados de cada questão. A questão 1 era uma questão de verdadeiro ou falso e pedindo para justificar. A letra A da questão 1, vou ler então. Diz assim: sejam M e N pontos distintos de um plano. Então eu já vou colocar aqui, por exemplo, aqui está M e aqui está N. Pontos distintos de um plano. Aí uma afirmação: o lugar geométrico dos pontos pertencentes a este plano que equidistam de MN, ou seja, que tem a mesma distância de MN, é uma reta ortogonal ao segmento MN. Vou traçar o segmento MN. Segmento MN. Que passa pelo ponto médio de tal segmento. Bom, ponto médio, ponto que se encontra aqui no meio do caminho do segmento MN. Então, ele está afirmando que o conjunto lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de M e de N pertencem a uma reta, que é uma reta perpendicular a esse segmento aqui, passando pelo ponto médio. Bom, se são equidistantes, vejamos, ó, um ponto aqui. Equidistante significa dizer que esse ponto vai ter a mesma distância de N e de M. Isso por geometria, a gente poderia fazer demonstração. Aqui a gente vai só verificar, ó. Como essa medida é a mesma a essa, tá? Então, vamos olhar para um desses triângulos aqui, ó. Essa medida é a mesma e esse segmento é o mesmo, quer dizer que a medida é a mesma também. E esse ângulo é 90 graus aqui. Então, olha só, eu tenho semelhança de triângulos, né? Lado, ângulo, lado. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Como essa medida é a mesma, essa aqui a medida é a mesma, esta é a mesma essa. Então, esse ponto pertence a esse segmento perpendicular. E se tu fizer isso para todos os outros pontos, ó, incluindo o ponto médio, né? Para todos os outros pontos, você vai notar que a afirmação é verdadeira. Para qualquer ponto que você pegue em cima do segmento que é perpendicular ao segmento MN, a afirmação é verdadeira. Essa medida também é a mesma a essa, logo esse ponto aqui é equidistante de N, equidistante de M. Portanto, a nossa afirmação é verdadeira. Certo? A letra B diz o seguinte: fixado um plano π, eu já botei aqui o nosso plano π, existe um único plano paralelo a este, por exemplo, aqui, ó, alfa1, tá? São paralelos. Alfa1 paralelo a π, que dista 5 unidades de comprimento em relação a π. Então, por exemplo, aqui, ó, a distância do plano alfa1 até π, se eles são paralelos, a gente pega um ponto de alfa1 e calcula a distância até π. Ele está afirmando para nós que essa distância aqui é de 5 unidades de medida e está afirmando mais ainda que só existe um plano paralelo a esse que tem essa distância de 5 unidades. Mas, na verdade, é falso, né? Porque se eu pegar outro plano aqui, ó, simétrico a alfa1 em relação a π, vamos chamar de alfa2. Esse cara aqui também dista 5 unidades. E o alfa2 também é paralelo a π. Então, eu tenho dois planos, ó, paralelos a π, distando 5 unidades de medidas. Alfa1 a π5, alfa2 a π5 também. Logo, a afirmação que diz que existe apenas um é falsa. Terceiro e último do VOF. A afirmação é a seguinte: dada uma reta R, então olha aqui uma reta R, e um ponto P fora da reta, a distância entre a reta R e o ponto P, então seria essa medida aqui desse segmento, tá? Aqui, D, pode ser determinada por meio do seguinte procedimento. Aí nós temos aqui 3 passos do procedimento, a gente vai construir juntos aqui. Determinar o vetor AP. Tá? P é o ponto fora da reta. A é qualquer ponto pertencente à reta. Então, vamos pegar aqui, ó, um ponto A pertencente à reta. Determinar o vetor AP.
Feito. Segundo passo. Determinar o vetor V dado pela projeção ortogonal do vetor AP sobre o vetor diretor da reta R. Então, o vetor diretor da reta R está sobre a reta, né? Tem a mesma direção da minha reta R. A projeção, então, de AP sobre a reta R, projeção ortogonal. Ó, vamos projetar o vetor AP e vamos determinar quem é o que ele está chamando de V. Esse cara aqui. Ó, projeção ortogonal de AP sobre a reta R. Terceiro e último passo. Calcular essa medida aqui, ó, que é o módulo da diferença entre o vetor AP e o vetor V. Quem é o módulo dessa diferença? Então, ó, primeiro, diferença entre dois vetores. Vetor AP menos vetor V. Vai gerar esse carinha aqui, ó. Esse é o vetor AP menos V. E em módulo é a medida do vetor, que é a nossa distância. Então, dá para calcular a distância do ponto P à reta R através desses três procedimentos. Logo, a nossa afirmação é verdadeira. Embora não seja essa a fórmula que a gente deduz, né? A maneira mais simples, é verdadeira também. A segunda questão é assim. Ele pede, discuta a posição relativa entre a reta, aí é uma reta dada por interseção de dois planos, a gente vai ter que resolver aqui para encontrar a equação, e o plano π que está indicado numa figura. Aí na figura vocês têm um plano e 3 pontos que aparecem, né, bem destacados na figura. E é um ponto sobre cada eixo. O ponto A que está em cima do eixo Y, daí aparece ali a interseção na menos 3, por isso que ele é 0, menos 3, 0. O ponto B, que é um ponto que está em cima do eixo Z, e ele aparece ali no 2, por isso que ele é 0, 0, 2. E o ponto C, que aparece no ponto 1 em cima do eixo X, então por isso que ele é 1, 0, 0. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar qual é a reta interseção desses dois planos. Tá? Depois disso, a gente vai equacionar o plano. Então, discuta a posição relativa entre a reta e o plano. Aí a gente vai analisar as possibilidades, né? Se é paralela, se é perpendicular ou se é simplesmente oblíqua. Depois, nós vamos calcular, no caso, né, de verificarmos que não é paralela ao plano, de que não é perpendicular, então é oblíqua, e nós vamos analisar qual é o ângulo formado entre a reta e o plano. E, além disso, o ponto de interseção entre a reta e o plano, se for o caso. O bom é que vocês têm a prova impressa, né, na hora de estudar a resolução. Então, aqui a gente tem uma interseção entre dois planos. Eu vou fazer uma subtração, uma diferença aqui, ó, porque eu tenho Z nas duas equações, então eu vou subtrair a primeira da segunda. 5x menos 3x, 2x. Menos 2y, menos 3y, mais y. Z menos z, zerou. 7 menos 4, mais 3, igual a 0. Então, vou deixar o y em função do x e tenho que uma das equações da minha reta é menos 2x menos 3. Agora, eu tenho que colocar o z em função do x, e para isso a gente utiliza qualquer uma das equações. Vou usar a segunda, tá? Então, eu sei, ó, que 3x menos 3 vezes o y, mas o y é menos 2x menos 3, mais z mais 4 é 0. Então, nós temos 3x mais 6x mais 9 mais z mais 4 igual a 0. 9x, aqui eu já tenho 9 mais 4 mais 13, mais z igual a 0. Então, eu tenho que z é igual a menos 9x menos 13. Então, as duas equações que compõem as equações reduzidas da minha reta são menos 2x menos 3, y igual a menos 2x menos 3, e z igual a menos 9x menos 13.
Nota que a gente tem equações reduzidas em x, então, ó, o vetor diretor da nossa reta R vai ser, em x, então, é 1, menos 2 em y e menos 9 em z, certo? Então, nós já temos equações reduzidas e nós temos o vetor diretor da nossa reta. Agora, vamos para o nosso plano, vamos equacionar o nosso plano. Então, o nosso plano passa por 3 pontos. Então, se tu tens 3 pontos do teu plano, ó, vamos fazer o quê? Vamos formar com esses pontos 2 vetores. Com esses 2 vetores, produto vetorial, nós achamos o vetor normal. Então, por exemplo, vamos fazer A, B e C. Então, quem é o vetor AB? AB, B menos A. 0 menos 0, 0 menos menos 3 e 2 menos 0. Depois o vetor AC. C menos A. 1 menos 0, 0 menos menos 3 e 0 menos 0. Então, o nosso vetor normal vai ser o resultado de AB vetorial com AC. Então, vamos lá. O normal será I, J, K, 0, 3, 2, 1, 3, 0. Produto vetorial. I vezes 3 vezes 0, 0. J vezes 2 vezes 1, 2J. K vezes 0 vezes 3, 0. 1, 3K, então menos 3K. 3 vezes 2 vezes I, então menos 6I. E 0, 0J. Então, daqui nós temos que o nosso vetor normal é menos 6, 2 e menos 3. Menos 6, 2 e menos 3. Temos o vetor normal. Já sabemos, então, que a equação do nosso plano vai ser menos 6x mais 2y menos 3z mais d igual a 0. Para calcular o valor de d, a gente atribui quaisquer um dos pontos na equação do plano. Por exemplo, esse aqui, que é 1, 0, 0. Então, o x é 1, então nós vamos ficar com menos 6, aqui é 0, 0, mais d igual a 0, que implica que o nosso d é 6 e que, finalmente, a equação do nosso plano é menos 6x mais 2y menos 3z mais 6 igual a 0. Então, essa é a equação do nosso plano. Bom, para analisar a posição relativa, ó, nós já temos o vetor diretor da reta e nós temos o vetor normal do plano. Então, vamos ver as possibilidades. Se eu tiver um plano π aqui, e se eu tiver uma reta R paralela a π, então quer dizer que o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano são ortogonais. E se eles são ortogonais, a gente pode verificar a posição através da condição de ortogonalidade. A gente faz o vetor diretor da reta vezes produto escalar, o normal do plano. Vamos ver o que vai dar. 1, menos 2, menos 9, produto escalar com menos 6, 2 e menos 3. 1 vezes menos 6, menos 2 vezes 2 e menos 9 vezes menos 3, 27. Ora, isso dá diferente de 0. O que significa dizer que a reta não é paralela ao plano. Outra coisa que a gente pode verificar, que é de fácil verificação, se a nossa reta é ortogonal ao plano, perpendicular ao plano. Se ela fosse perpendicular ao plano, então o vetor diretor da reta e o vetor normal deveriam ser paralelos, né? Vamos verificar se eles são paralelos. Como é que a gente verifica paralelismo? A gente faz o quociente das coordenadas correspondentes e eles deveriam ser iguais no caso de paralelismo. Vamos ver. Se a gente fizer menos 6 divididos por 1, 2 divididos por menos 2 e menos 3 divididos por menos 9, dá tudo diferente. O que implica, então, que a minha reta não é perpendicular ao plano. Não é paralela, não é perpendicular, então ela só vai poder ser oblíqua, tá? E aí ela vai ter um ângulo. E o exercício nos pede esse ângulo e pede mais do que isso. Pede também o ponto de interseção.
Vamos começar pelo ângulo, já que a gente está trabalhando com posição relativa. Ângulo entre reta e plano. Então, vamos chamar de θ, o nosso ângulo entre reta e plano. A gente pode calcular direto pelo seno, ou se fizer o cosseno, depois tem que fazer a diferença dos 90 graus. Então, quem vai ser o seno aqui? Vai ser o produto escalar entre o vetor diretor e o vetor normal. A gente deveria ter, se eu tivesse colocado o resultado aqui, mas a gente bota aqui. Vetor diretor, produto escalar com normal, dividido pelo módulo do diretor, módulo do normal. Se a gente resolver aqui, o nosso produto escalar vai dar 17. E o nosso módulo do vetor diretor vai dar raiz de 86. E o outro vai dar raiz de 49. Calculando, o nosso θ dá aproximadamente 15,18 graus, utilizando 2 casas decimais. É o ângulo entre a reta e o plano. E para calcular a interseção, então a nossa reta R, interseção com o plano π. A gente vai pegar as equações reduzidas da reta e vai jogar na equação geral do plano. Então, vamos fazer. Onde eu tinha 6 vezes x, como minhas equações estão em função de x, continua. Menos 2 vezes o y. Então, mais 2 vezes o y. Mas quem é o y? É menos 2x menos 3. Menos 2x menos 3. Menos 3 vezes o z, que é menos 9x menos 13. Menos 9x menos 13. Mais o d, que o d é 6, mais 6 igual a 0. Resolvendo isso aqui, nós vamos encontrar que o nosso x é menos 39,17. Para calcular o y e o z, nós voltamos que o y é menos 2x menos 13 e o z é menos 9x menos 13. O que vai nos dar um y igual a 27,17 e um z igual a 130,17. Portanto, o nosso ponto de interseção vai ser XYZ. Então, é menos 39,17, 27,17 e 130,17. Feito. Então, nós resolvemos o VOF, resolvemos a questão 2, né, que fala de reta, plano, distância, ângulo. As questões 3 e 4, como nós mudamos agora o planejamento para esse semestre, estarão para nós na última prova, tá? Então, referente à nossa segunda prova, não caem questões de cônicas, que é este caso aqui, e o caso da número 4, tá? Então, para nós agora, nessa avaliação, não cai. Por isso que eu só vou resolver a 1 e a 2.